Oi, gente, tudo bem? Hoje falaremos na Meta 10 de Biologia sobre o citoplasma e os tipos celulares. Esse conteúdo está no capítulo 5, módulo 2 da apostila de Biologia. O citoplasma das células é formado por uma solução coloidal na qual estão mergulhadas todas as organelas e as outras estruturas celulares. Essa solução coloidal tem um aspecto gelatinoso, então já sabemos que tanto nas células procariontes quanto nas eucariontes, as estruturas estão mergulhadas nesse tipo de solução. O citoplasma das células procariotas ou então procariontes. Quem possui esse tipo de célula são sempre organismos unicelulares, eles só apresentam uma célula, logo são organismos mais simples. Eles apresentam material genético disperso no citoplasma e essa é a principal característica das células procariotas. Quem possui esse tipo de célula são as bactérias e as arqueias. As células procariontes, como por exemplo as bactérias, apresentam ainda algumas outras estruturas, como por exemplo a cápsula, que protege contra a desidratação e permite melhor aderência das bactérias, o flagelo, que é responsável pela locomoção, e o mesossomo, que são dobras internas que nós chamamos de invaginações da membrana plasmática, que auxiliam na absorção de nutrientes através da membrana. Temos também a parede celular, já falamos sobre a parede celular. No caso das bactérias, ela é feita por uma substância chamada peptidoglicano. Pilos, também chamados de fimbrilas, que vão permitir a conjugação. A conjugação é a troca de substâncias entre uma bactéria e outra, então funciona como um canal de comunicação. Nucleóide é uma região da célula em que se encontra o DNA. Quando de uma microscopia, a gente consegue perceber uma imagem um pouco mais clara dentro da célula procarionte, e essa região mais clara é a concentração de DNA, que nós chamamos então de nucleóide. Plasmídio é uma molécula de DNA independente. Também através do pilos vai acontecer o transporte desse plasmídio de uma bactéria para outra. É uma forma de reprodução. Ribossomo são os pequenos grânulos responsáveis pela síntese proteica dentro da célula procarionte. E o citosol, que é a própria suspensão coloidal, onde ocorre a maioria das reações metabólicas. Então é o gel, é a gelatininha onde tudo isso fica mergulhado. O citoplasma das células eucariotas. Os organismos que possuem célula eucarionte são todas as plantas, animais, fungos, protozoários e algas. Eles podem ser unicelulares ou também pluricelulares. Os pluricelulares também são conhecidos como multicelulares. A principal característica de uma célula eucarionte é ter o seu material genético protegido por uma membrana, que nós chamamos de carioteca, ou então envelope nuclear, ou ainda envoltório nuclear. Dentro das células eucariontes, existe uma estrutura chamada citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele vai ajudar em vários aspectos, principalmente na estruturação dessa célula. Ela é formada, essa estrutura citoesqueleto é formada por arranjos de proteínas. Temos então o microtúbulo, que é formado por uma proteína chamada tubulina, que atua na divisão celular, na formação de cílios e flagelos. Também vai auxiliar no transporte de macromoléculas. Como nós podemos ver na imagem, esses microtúbulos partem do centro da célula e se ramificam em direção à membrana. Os filamentos intermediários. Para a construção desses filamentos, podem ser utilizados diversos tipos de proteína. Eles vão ajudar na estabilidade da célula e vão formar os desmossomos, aquela estrutura que nós já vimos, que fazem uma célula ser aderida a outra célula. E os filamentos de actina são formados por uma proteína chamada actina, que vai auxiliar a formação do pseudópodo,
que é aquela projeção da membrana plasmática utilizada na fagocitose, na pinocitose que nós já vimos, e também a produção das microvilosidades, que são aquelas dobras na membrana que auxiliam a absorção, aumentam a absorção de nutrientes. Também atuam na divisão celular, na ciclose, contração e sustentação das organelas. Graças à presença desse citoesqueleto, dessas proteínas organizadas dentro da célula eucarionte, dois movimentos muito importantes podem acontecer. O primeiro deles é a ciclose, é um movimento muito comum em células vegetais. Acontece uma corrente de citosol, então a própria substância gelatinosa acaba se movimentando por conta da contração das proteínas do citoesqueleto, fazendo com que esse ciclo aconteça dentro da célula, girando então os nutrientes, as moléculas importantes para a célula. O movimento ameboide é realizado principalmente por micro-organismos, como é o caso da ameba, e daí o nome ameboide. Então, nesse movimento, a ameba, por exemplo, lança projeções da sua membrana, que nós chamamos também de pseudópodos, o mesmo nome que utilizamos para fagocitose, e através desses pseudópodos a célula inteira se movimenta. No nosso organismo, as células de defesa, os glóbulos brancos de defesa do nosso sangue, também realizam esse tipo de movimento para atacar os agentes invasores.